Boa noite a todos. Eu sou Etel, sou psicóloga. Como o Léo apresentou, né, sou coordenadora do programa de depressão aqui do LIST. E a gente vai falar hoje, né, sobre o tema de depressão e suicídio, né, e vai falar também sobre o adoecimento, né, nessas circunstâncias, em algumas fases da vida, né, na infância, na adolescência, na idade adulta, né, e doutor Alex vai arrematar aí falando, né, do suicídio na terceira idade. Bem, para começar a minha fala, eu gostaria de, né, para iniciar aqui, gostaria de dizer que falar de suicídio e depressão, antes de tudo, para além de diagnósticos, para além de DSM, é a gente falar de sofrimento. Porque quando a gente fala de depressão e de suicídio, a gente está falando de sofrimento. Tem um psicólogo, né, que criou o Centro de Prevenção de Estudos e Prevenção do Suicídio em 1958, em Los Angeles. Foi o primeiro centro que teve no mundo, né, centro de pesquisa, centro de estudo, centro de acolhimento, né, e daí se partiu vários estudos. Ele criou um termo, né, que é psicache, alguma coisa assim, não sei bem como se diz, mas assim, para falar justamente do sofrimento, né? Quando se fala em suicídio, se fala de sofrimento, de uma dor insuportável, insustentável, aonde o sujeito comete o ato, né, para se livrar desse sofrimento. Ele não tem estrutura, ele não tem balizas para poder suportar aquele vazio existencial, e o suicídio vem aí como uma solução, né? Então, assim, a gente se fala muito de suicídio, se liga suicídio com depressão, mas, assim, existe um sofrimento, né? Então, assim, se você pega o manual, né, dos transtornos e vai pegar a depressão, você vê um monte de itenzinho que você vai colocando o que tem. Mas, assim, não fala sofrimento. Essa palavra é uma palavra forte. E é nela que a gente vai se ater, porque é disso que a gente vai falar hoje. Certo? Então, o suicídio. O suicídio é um ato, né? É um ato radical, no qual a pessoa, por algum motivo de desespero ou de adoecimento, o que quer que seja, ela decide, né, dar fim à própria vida. Mas o suicídio não é uma coisa isolada em si, né? O suicídio ele está dentro de um contexto de sofrimento, de adoecimento, ele não se encerra em si, né? A gente não tem como falar de suicídio isoladamente, né? Porque tem diversos fatores envolvidos. E aí você pode pensar nos fatores subjetivos, fatores sociais, fatores financeiros, econômicos, né? A gente tem todo um estudo que Emily Durkheim fez sobre o suicídio. E aí ele inclui o social para a gente analisar, para a gente fazer o estudo, para a gente poder pensar, né? Tem o campo da subjetividade, mas tem um outro campo de um todo que a gente precisa estar entendendo também para poder compreender, né, esses fatores todos, né? Um outro item que eu achei importante trazer para a gente conversar aqui é essa ligação unívoca que muitas vezes erroneamente se faz de suicídio com transtorno mental, né? Nem sempre o suicídio está ligado a um transtorno mental específico, né? Vocês conhecem aquela frase de Clarice Lispector que ela diz assim, agora acho que eu esqueci da frase, mas ela fala assim, que nunca se sabe, né? Assim, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, porque a gente não sabe qual é o defeito que sustenta a nossa estrutura, né? Então, assim, e é um pouco isso, né? Às vezes você está com a vida toda arrumada, toda perfeita, ou enfim, né? Como você sempre sonhou, e parece que uma pecinha sai dali e desconfigura tudo. E esse momento é um momento de risco, é um momento de desorganização, de desestruturação do sujeito. E, às vezes, esse sujeito não tinha uma patologia anterior, né? E isso pode
configurar também. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente também, né? Que também se dá dessa forma, porque a gente sempre acha, né, apesar de ter uma prevalência grande, né, dos transtornos psiquiátricos, mentais, da depressão, transtorno bipolar, psicoses, enfim, mas tem também esse elemento que é importante a gente não perder de vista, e eu acho que a gente tem que esclarecer. A gente está aqui para isso, né? Para conversar, esclarecer, tentar entender cada vez mais. Um outro ponto, né, que eu acho extremamente importante, é a questão do preconceito e do tabu. Né? Freud já dizia que tem dois aspectos da nossa vida que não tem uma dimensão inconsciente, que é a questão da baixa, que é a morte e o sexo. Né? Então, assim, ó, a gente sabe que vai morrer em algum momento, mas a gente não fala disso, né? A gente não gosta, parece que está melhor. A gente não gosta de falar disso. Né? Eu nunca esqueço minha mãe falando assim: minha filha, já estou ficando velha, vou morrer. Eu digo: minha mãe, por que ficar falando dessas coisas, coisa mórbida? Né? Então, assim, a gente parece que a gente tem uma dificuldade de falar disso. E é a única certeza que a gente tem da vida. E a questão do sexo, que por mais que as coisas se abram e que se fale disso, sempre é um ponto em obscuro aí para a gente. Né? É sempre um ponto de tensão, sempre, às vezes, é um ponto de conflito, de dificuldade. Né? Então, assim, é preciso que a gente fale, né, mais sobre a morte, né, sobre a morte de si, que, inclusive, é uma forma de falar, um conceito de Marcelo Veras, que ele tem um livro, né, que ele lançou há pouco tempo, sobre a morte de si, muito interessante para os interessados, né, pela visão, né, da psicanálise, entender um pouquinho o conceito, é importante. E a gente está aqui hoje para quê? Justamente para informar, porque, assim, o que gera o preconceito e o estigma? É a desinformação. Né? Então, assim, quanto menos se sabe, mais se proliferam as teses aí de que é falta de Deus no coração, de que a pessoa é fraca, tem a mente fraca. Então, assim, ó, o tabu e o preconceito, eles disseminam esse tipo de informação, que isso é um desserviço e nada ajuda, né, a pessoa que está em sofrimento. Bem pelo contrário, faz com que mais ela se esconda, né? E não queira, né, se mostrar, não queira pedir ajuda, com vergonha, por medo. Bem, então, assim, eu vou falar um pouquinho, né? Quando a gente fala em suicídio, é importante que a gente tenha em mente os fatores de risco. E vocês vão ver o porquê que não é só os transtornos mentais, né, que são um fator de risco para o suicídio. A gente pode pensar, né, que a gente tem fatores que predispõem, né, de estrutura, de base, mas a gente também tem aqueles fatores que precipitam o ato. E não necessariamente precisa ter um para acontecer o outro. Tá? Isso aqui é uma forma didática da gente poder estar pensando nas situações, né, e nas ocorrências. Bem, os fatores que predispõem, que a gente pode estar pensando, né? Algum transtorno psiquiátrico, aí a gente tem a depressão, o transtorno bipolar, né, as psicoses, o uso abusivo de álcool, transtorno de ansiedade, e, às vezes, a gente tem as comorbidades. Né? Você tem um diagnóstico, mas você é atrelado a um outro. Então, se uma pessoa depressiva, que tem uma depressão grave, né, que tem um transtorno ansioso, então, assim, já torna mais difícil, aquele sofrimento fica maior. Então, assim, são várias nuances que a gente tem que estar pensando aí, né, que acontecem como fator que predispõe. Uma tentativa prévia de suicídio, então, a pessoa que já tem um histórico de tentativa de suicídio em algum momento. Então, assim, existe um risco de que, em algum outro momento, isso possa acontecer. Né? Por isso, a importância desse acompanhamento, desse paciente, né, desse sujeito ser acompanhado, ou por uma equipe, por um psicólogo, né, pelo psiquiatra, porque, muitas vezes, é necessário esse acompanhamento aí de uma forma longitudinal. Né? Um outro fator predisponente, abuso físico e sexual na infância. Então, assim, os traumas de infância. E eu coloco aí também abuso psicológico, né? Que coloca a criança num estado de desamparo, num estado traumático. Isso deixa marcas, né, profundas. E isso pode ser um fator ali que, muitas vezes, quando a gente começa a mexer, começa a trabalhar com esse sujeito, aparecem elementos aí.
aspectos psicológicos, como uma maior impulsividade, agressividade, impaciência, né, que são próprios da estrutura de personalidade de cada um. Então, assim, isso pode predispor num momento de desagregação, né, você não tem nenhuma doença prévia, nenhuma doença psiquiátrica prévia, mas você tem um momento de desestruturação, de desagregação ali, e a impulsividade, uma certa agressividade pode se voltar contra você, né, mesmo. Aí, se voltar para o eu. E doenças incapacitantes, doenças incuráveis. Então, assim, aquelas pessoas que têm câncer ou HIV, ou que têm doenças que não têm, né, que não têm cura, ou algumas outras síndromes, é um fator de risco importante. E fatores precipitantes, eu incluiria ali naqueles fatores, né, desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos de relações, problemas financeiros, que pode ser aquela situação assim, que é a gota d'água, né? O gatilho. Você já não está bem e acontece, né, aquela situação, e o sujeito realmente se desestrutura, se desorganiza, né? Perda do emprego, desonra, vergonha. Isso me lembra muito, às vezes, com os jovens, que é uma preocupação, às vezes, que a gente tem. Meninas, adolescentes que se expõem na internet ou que são gravadas, né, em atos sexuais, e que isso acaba indo para a internet, se expõe. A menina não tem nenhum quadro patológico. O quanto a vergonha, esse sentimento, né, a invade, e é um fator de risco naquele momento. É preciso ter uma atenção, um cuidado especial. Né? Embriaguez, né? Uma pessoa aí pode, né, que já está com um problema, que já não está bem, né, no momento em que está faz uso, né, do álcool ou qualquer outro tipo de droga, pode se precipitar no ato, né? E o fácil acesso ao meio letal, né? Então, isso no momento de maior desespero, né, de maior desagregação, né, que o sujeito cai naquele vazio mesmo, ele tem um acesso fácil a alguma arma que ele possa se machucar. Isso pode ser um fator aí que precipite, né? Bem, eu vou trazer aqui alguns dados que eu achei importantes e relevantes. Eu vou trazer várias informações, gente, mas assim, ó, o objetivo é a gente conversar depois, viu? E estar aprofundando também. Eu escolhi alguns, dentre tantos, eu escolhi alguns para falar, né? Primeiro, né, que o suicídio é a segunda causa-morte de jovens entre 15 e 29 anos. Né? Então, assim, isso no mundo. No Brasil, é a quarta causa-morte. Né? E teve um aumento significativo entre jovens e crianças de 2016 a 2021, de quase 40% do que se tinha. Então, assim, isso é um dado importante, tanto que está havendo muitas elucubrações e pesquisas. Esse mês do Setembro Amarelo já me deram várias entrevistas perguntando da relação do suicídio, da depressão nos jovens, com as redes sociais, com o mundo virtual. Né? Então, assim, tem algo que está se investigando e se estudando, né, sobre isso, sobre os jovens, né, com seus smartphones, na solidão do seu próprio mundo, as dificuldades que esse jovem vem enfrentando justamente por conta desse encarceramento, que eu chamo, né, nas redes. Enfim, isso traz consequências. Então, né, tem muita gente que faz a leitura atribuindo, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Nenhuma explicação, como é que é? Não acreditem em nenhuma explicação unívoca sobre qualquer transtorno, sobre qualquer situação. Né? É uma forçação de barra. Né? A gente tem que pensar num contexto, dentro de um caso. Né? Então, assim, a gente aqui na clínica, a gente trabalha muito assim. É na singularidade, na particularidade do caso. É um caso que vai ser construído, que vai ser compreendido, dentro dessas várias nuances que a gente está falando aqui hoje. Sim, e esse é um outro fato, né, que é um dos destaques de hoje, né, que é a questão do suicídio na terceira idade. Então, assim, eu não sei se você sabe, mas a maior prevalência de morte por suicídio é na população idosa. Né? E poucas pessoas sabem disso. E um dos objetivos hoje, né, desse Encontrolist é a gente tratar dessa questão. Né? A gente tratar, né? Ver os aspectos envolvidos. Nessa que vai ser o doutor Alex que vai aprofundar esse tema para a gente. E um outro dado que é importante também é a prevalência, né, de suicídio, a prevalência maior nos transtornos de humor.
né, que é na depressão e a depressão bipolar aí. Então, assim, tem aspectos envolvidos e a gente vai se ater um pouquinho na questão da depressão, que eu vou falar um pouco para vocês agora. Primeiro, depressão e tristeza. É importante deixar claro que nem toda depressão, que nem toda tristeza é depressão. Então, assim, Freud, né, em 1915, já nos alertava. Tem um texto dele que ele fala de luto e melancolia, ele já demarcava um pouco essa diferença, né, entre o que é a tristeza patológica, né, a tristeza normal, que é um sentimento normal, vivido por todos, e que a gente precisa viver esse sentimento, e uma tristeza que é patológica, e que, junto com ela, vem outros elementos. Né? Nunca é ela sozinha. A tristeza nunca vem sozinha, ela vem com outros elementos. E isso a gente tem que levar em consideração. Né? O diagnóstico é um conjunto de sintomas que tem a ver com a duração e persistência, com o contexto, né? Quando isso, da forma que se instala, a profundidade e a repercussão para a saúde e qualidade de vida do sujeito. Então, assim, ó, eu nunca esqueço um paciente que chegou e falou assim para mim, uma vez, chegou no consultório, disse assim, pois é, minha doutora, chamo de doutora alguns, né? Eu tenho depressão, a senhora já sabe, né? Eu digo, não. Me fale, né, da sua depressão, como é, porque assim é um pouco isso, né? Cada sintoma, né? Cada sofrimento se apresenta de uma forma. Eu acho que isso é importante a gente ter. E é preciso que você escute o que o paciente está dizendo. Esse monte de informação que eu estou trazendo, os gerais, isso é geral, gente. Né? O que a gente faz na clínica é apurar esse sofrimento. É isso que se faz. É importante essas informações, a gente conversar com isso? Sim, é um primeiro passo. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber. Mas é na nuance, é no detalhe, é na sutileza que a gente vai trabalhando e construindo, caso a caso, entendendo o sofrimento daquele sujeito. Então, assim, sintomas isolados não definem a depressão, né? Só tristeza não é depressão, só ansiedade não é depressão. Às vezes você pode iniciar um quadro depressivo com agressividade, com impaciência, né? Porque o seu organismo já não está num funcionamento normal. E aí você está forçando a barra ali. E aí você vai ficando mais impaciente, mais agressivo, mais intolerante. E, às vezes, começa a aparecer dessa forma. Né? E ninguém imagina que pode ser o iniciozinho de um quadro depressivo. É o que eu falei, né? Há casos em que a tristeza não é o sintoma preponderante. Então, toda depressão é igual, né? Vou bater nessa tecla. Né? Então, assim, não. Ela tem diferenças da forma que se manifesta, a depender da história de vida, dos conflitos e traumas vivenciados, do contexto familiar, da história dessa família, da idade, do sexo. Então, assim, eu vou trazer vários elementos aqui, né, justamente para justificar o porquê que ela não é igual. Né? Por que a gente não pode unificar o conceito e dar um entendimento generalizado para o quadro? Então, assim, a começar pelos sintomas. Então, geralmente, a gente agrupa os sintomas da depressão em 3 blocos aí, né? Os psíquicos, sintomas psíquicos, os físicos, os cognitivos. Né? Então, os psíquicos, você tem, assim, tem uma tristeza profunda, né? Tem um sentimento de vazio, uma desesperança, pessimismo. Nos físicos, você tem uma falta de energia que toma conta do corpo como um todo. Você pode ter sintomas de insônia, aumento de apetite, falta de apetite, emagrecimento, os cognitivos, cansaço mental, falhas na memória, enfim, né? Dificuldade de concentração. Então, assim, de diversas formas. Então, você vê que é uma gama de sintomas e, às vezes, você tem mais aspecto de um polo, às vezes você tem mais de outro. Então, assim, vai depender muito de como é que esse sujeito vai se colocando. E é importante a gente estar atento, porque, assim, quando começa de uma forma lenta, mais insidiosa, assim, é mais fácil da gente tratar, até ambulatorialmente, às vezes com psicoterapia, não precisa entrar com medicação, você consegue dar conta, né, de alguma coisa. Por isso que é importante a gente estar atento, né, a determinados sintomas. Se você vê que tem alguma coisa que está saindo muito do padrão do que você é, né, fique atento, ligue uma luzinha, um alerta, né, se questione sobre o que está acontecendo. Eu acho que isso é importante.
né? Então, assim, um outro aspecto que nos mostra por que ela não é igual, ela é diferente, né? Porque para cada um vai cursar de uma forma. Uns de uma forma mais leve, de uma forma sutil, né? Onde a tristeza está ali, ela não é tão incapacitante, né? A intensidade dos sintomas são menores, né? A quantidade dos sintomas físicos e psicológicos, né? São mais fracos, não, né? Não tem essa intensidade toda. Né? Então, aí você tem a forma de apresentação moderada, né? Que aí você já começa a ter um certo comprometimento, né? Você fica mais no slow motion, você já não consegue levantar, você já não consegue mais organizar algumas coisas da sua vida, vai começando a ter algumas perdas. Né? A sensação que você tem é que você faz, às vezes você até está fazendo tudo o que precisa fazer no seu dia a dia, mas assim você chega à noite, você está num esgotamento porque você deu o que você não tinha para poder suportar, para poder dar conta daquele dia, né? E a grave, né, que é uma situação que ela se torna, quando ela se torna realmente incapacitante, porque a depressão, né, em último grau, ela é uma doença incapacitante, que nos impede de viver, de estar no mundo, de trabalhar, de se relacionar, né? Agregado a um sofrimento absurdo interior. Né? Então, assim, e aqui, geralmente, nesses casos, é quando a depressão pode cursar com maior risco de suicídio. Em relação à instalação, que é uma outra coisa que difere, que faz com que a depressão também, né, tenha as suas diferenças. Ela pode ela pode se apresentar de uma forma abrupta, aguda, né? Então você está bem, de repente, no outro dia parece que você cai e não está bem, e você já começa a sentir, né, todos os sintomas depressivos. Ou de uma forma lenta, que vai, sabe, aquelas poucos, primeiro você está irritado, você começa a ficar ansioso, mas não tem nada de tristeza, não sabe o que está acontecendo, você vai tocando a vida, vai deixando os sintomas para lá, não se pergunta e a coisa vai acontecendo, vai escalonando, né, vai crescendo. E a evolução pode ser por episódios, né? Você pode ter um episódio depressivo, ficar muito bem desse episódio, retornar à sua vida, pode não ter outro, mas existem chances, né? A cada episódio, novo episódio que você tem, aumenta significativamente, né, a porcentagem de você ter uma nova crise. Né? Então, assim, é preciso, né? Se você iniciou um tratamento, é preciso dar continuidade para esse tratamento. Isso é importantíssimo. Né? Acontece muito a gente, né? Laís e Tatiara, que está aqui, que a gente está sempre muito junto, né? No programa de depressão, a gente vê pacientes, geralmente, que internam, nunca é um primeiro episódio. Geralmente, é um quadro em que o paciente já teve um episódio lá atrás, não tratou, não deu continuidade, né? E deixa chegar ao ponto, acha que vai conseguir, né? Acha que vai conseguir, e vai levando, e aí chega num estágio aí que realmente, ambulatorialmente, o risco é muito grande. Né? O risco de suicídio é muito grande. E aí o internamento, muitas vezes, funciona como proteção, né, daquele paciente, iniciar o tratamento, esperar as medicações fazerem efeito, reorganizar, né, a estrutura de vida desse paciente. Né? Pensar os pontos de desorganização, de desestruturação psíquica, às vezes ver qual é os pontos que a gente vai trabalhar para reorganizar. Então, assim, é importante, né, a gente ter noção disso, porque as pessoas, a tendência é, tipo assim, estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para minha dor de cabeça, para me enxaqueca, eu não tomo mais. Não funciona assim. Isso é um alerta importante. E ela pode também se dar de uma forma crônica, que é aquela assim, você nunca fica 100%. Sempre tem uma coisinha ali, parece que é espreita. Você não fica 100%. E, às vezes, né, e principalmente essa forma crônica, são sujeitos que têm um quadro, um traço melancólico, já de longa data, às vezes desde a infância, da adolescência, uma coisa que perdura, que persiste, é uma outra forma de apresentação. Né? Por isso, gente, que eu sempre falo assim, a gente fala a depressão, mas eu falo as depressões. Porque, assim, são vários quadros, são várias formas de manifestação num quadro só. Então, assim, isso aqui é um resumo do resumo, né, que eu estou trazendo para a gente poder conversar e ter um entendimento inicial.
né? E vou trazer um pouquinho agora, né, sobre as manifestações aí da depressão, desse sofrimento, na infância, na adolescência, na fase adulta, e na terceira idade eu vou pincelar e vou passar para o meu querido colega Alex. Bem, então vamos falar da infância, né, gente? É difícil esse diagnóstico da depressão na infância. Primeiro, porque as crianças não verbalizam, elas têm dificuldade, né, da verbalização, elas têm de expressar. E ela expressa muitas vezes com o corpo, com os comportamentos, né? Então, assim, desatenção, hiperatividade, a criança estava bem, começa a apresentar problemas na escola, problema de relacionamento, tá brigando com o coleguinha o tempo todo, a mãe é toda hora chamada na escola porque acontece alguma coisa, né? Então, assim, essas alterações do comportamento, sempre, em qualquer fase, alteração do comportamento, liga uma luzinha, a gente tem que estar atento. Né? E a gente tem que pensar aí, né, que o meio, né, esse meio, geralmente para as crianças, o sentimento de desamparo, de desproteção, que muitas vezes é causado por conflitos familiares, por briga, por ambiente hostil, agressivo, né? Geralmente são nesses ambientes, né, que a gente tem uma preponderância maior, né, de se pensar nesse diagnóstico, né, dentro desse quadro, enfim, né, a criança que tem muito medo, sintomas físicos, né, criança que está imagina uma criança de 5, 6 anos, está com dor de cabeça, reclamando sempre com dor de cabeça. Tem crianças, gente, que apresentam sintomas de pele. Né? Então, assim, a gente tem que ficar atento como um todo. Não é dizer, meu filho agora está com eczema, pronto, está com depressão. Gente, não é isso. Né? É importante para a gente, clinicamente, que eu sei que tem muitos estudantes aqui, né? A gente entender dentro de um contexto clínico, aquele sintoma, aquele fenômeno que aparece. Às vezes é um indicativo, um sinal, para que a gente possa entender melhor o caso, né? E colocar aí suspeitas diagnósticas para poder encaminhar, para poder atender, para poder traçar uma organização, um projeto terapêutico aí desse paciente. Depressão na adolescência. É um desafio, gente. Porque é difícil a gente diferenciar o que é próprio da adolescência e o que é da ordem de uma patologia pela própria natureza dessa fase. Né? De muitos conflitos, de muitas transformações físicas, emocionais, hormonais. Né? Então, assim, o jovem está em muitas transformações. Mas tem um ponto que eu acho que eu li com um psicanalista, que eu não me lembro o nome, que ele falava assim, que o jovem é uma placa sensível do mundo, dos acontecimentos. É como se ele absorvesse tudo. E eu acho que é por isso que as pessoas têm, né, a tendência de pensar, né, no mundo atual, o mundo digital, os jogos, a influência disso sobre os jovens. E realmente tem uma influência. Né? Uma influência que a gente não tem como escapar, que eu acho que é um tema importante até para a gente conversar em algum outro momento, né? Mas assim, é importante que a gente pense nesse mundo hoje acelerado, né? A gente vive hoje uma aceleração e o jovem que ainda, né, o cérebro está formado, mas ainda a formação, né, o amadurecimento, ele ainda vai até os 25 anos. Aí você pega, tem estudos que mostram que você não fica 20 segundos no mesmo post. Né? Então, assim, é uma rapidez, é uma aceleração do tempo. Aí esse jovem depois tem que ficar 50 minutos assistindo uma aula. Ele vai conseguir? Não, tudo é rápido. Ele vai sendo treinado para esse universo, para essa rapidez, para essa instantaneidade, para essa falta de profundidade das coisas. Ele vai querer ficar numa aula assistindo, aí a criança é problemática. Né? Então, assim, ou tem déficit de atenção, não consegue prestar atenção na aula, porque é isso que está acontecendo. Então, assim, as questões da adolescência, a depressão na adolescência, e aí vem a automutilação, uma série de outros sintomas, a gente tem que pensar isso dentro de um contexto. Né? Então, assim, por que as nossas crianças estão adoecendo? Por que os jovens estão adoecendo? Né? Então, assim, eles são uma placa sensível, eles absorvem o mundo que eles vivem, as questões de casa, as questões com os amigos, o mundo. E ele fica absorvendo e ele vai respondendo da forma que ele consegue. Né? Às vezes sem muitos recursos,
né? Vão ficando ansiosos, vão ficando... Eu comecei a atender um rapaz que ele, né, nesse mundo digital, ele estava muito ansioso e ele não conseguia se concentrar para as provas. E aí, a dificuldade dele, mas por quê? Porque ele estava estudando, né? Ele estava estudando, mas assim, de 5 em 5 minutos, ele olhava o celular. Então, assim, e aí tem estudos que mostram que você leva, né? Toda hora você está estudando, você sai para alguma atenção, você leva uns 15 a 20 minutos para retornar a concentração daquele ponto que você estava. Então, assim, o jovem não consegue estudar, porque está o tempo todo. Então, assim, um recurso simples, deixar o celular com a mãe. E ele disse assim, eu vou deixar com minha mãe, porque se eu deixar escondido, eu vou lá e olho, minha mãe não vai deixar. Né? Então, assim, eles também têm que criar estratégias. Os jovens, a gente precisa criar estratégias, os jovens precisam criar estratégias. Ele chega para mim já apontando isso como a dificuldade e o problema dele. Né? Então, assim, os jovens não querem perder nada. A gente tem uma instantaneidade. Eu lembro, assim, eu sou um pouco saudosista, gente, mas eu lembro da minha época, a gente tinha que esperar. A gente mandava uma carta, a gente tinha que esperar uma semana. Né? Então, assim, isso nos moldava. Então, uma certa paciência. Né? A gente telefonava para um namorado que morava longe, só podia ser domingo, 10 horas da noite, porque era mais barato. Né? Tinha cadeado no telefone. Então, assim, a gente, de alguma forma, tinha uma contenção a essa nossa coisa acelerada, que eu acho que já é do humano. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não tem barra para isso. E isso tem efeitos. Eu não estou querendo dizer que naquela época era melhor que agora, não, porque a gente tem muitos ganhos hoje. Né? Mas, assim, o que eu quero mostrar é que isso tem efeitos para o nosso funcionamento e para o adoecimento. E a gente tem que levar isso em conta também. Principalmente, né? Porque isso assim, são sintomas que, a partir de impaciência, de dificuldade de concentração, vai escalonando. Aí, isso pode ir gerando conflitos, dificuldades, e esse paciente pode ir deprimindo, ficando ansioso, aí não sabe lidar com a ansiedade, aí vai ficando triste, vai se afastando dos amigos, e aí se conecta mais nas redes, né? Onde tem gente que fala antissociais, e que de social não tem nada, porque às vezes você está mais isolado ali do que nunca. Enfim, então, assim, são coisas para a gente pensar, né? Nessa fase da idade, né? Que a gente tem que levar em consideração. E, bem... E a depressão, né, na fase adulta. Eu acho que a gente pensar em algo aí, né? A gente entra na adolescência rompendo os nossos ideais da infância, tentando construir um mundo, né? Que se constrói um mundo idealizado, né? Isso, coisa de futuro. E quando você chega lá na idade adulta, às vezes as coisas não acontecem da forma que você pensou, da forma que você estruturou, que você planejou. Então, assim, a gente perde algo do ideal. Né? A fase adulta acarreta novos desafios, enfrentamentos, né? O relacionamento amoroso, as crises afetivas, muitas coisas da infância ou da adolescência podem reverberar, né, nessa fase da idade. Você tem que assumir um papel, né? Ou mãe, ou pai, profissional, provedor, provedora. Né? Isso, às vezes, tem um impacto. Às vezes, os sujeitos têm dificuldades, até por não conseguir assumir determinados papéis. Isso pode ser também um fator que pode propiciar aí, né? Que esse sujeito vai ficando triste, vai adoecendo. O estresse, né? O estresse do trabalho, né? O descuido com a saúde. Porque, assim, quando a gente é jovem, a gente não precisa fazer atividade física, não fazer nada, porque a gente vai estar sempre bem, lindo, maravilhoso. Né? Agora, vai ficando mais velho para ver se você não começa a sentir, né, o peso. Né? Então, assim, a gente cuidar da saúde, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, é extremamente importante. Né? A presença de outras doenças, né? Que é o que a gente chama as comorbidades aí, né? Você na fase adulta, você ter, né, qualquer outro tipo de doença, isso pode afetar, né? Você não conseguir desenvolver os seus papéis, né? Se desorganiza estruturalmente, emocionalmente, né? Por conta de um adoecimento. Então, assim, como é que eu vou tocar minha vida? Isso é um fator que pode, né, ocasionar aí a depressão. E um outro ponto que é extremamente importante, que eu acho que isso é uma coisa assim, muito clínica, né, de quem escuta, de quem atende, a gente poder perceber qual foi o ponto de desestruturação daquele paciente, né? A gente que faz psicanálise, então, assim, a gente faz análise, a gente faz supervisão, né, dos casos e tudo mais. Eu acho que é uma coisa importante. E aí sempre tem esse ponto, né, que o supervisor pergunta assim: qual é o ponto
ali, que você vê que a coisa desandou, né? Isso é importante, isso é uma orientação clínica, né? Para a gente poder pensar esses casos aí, enfim. Bem, e a depressão na terceira idade? Eu vou falar rapidinho, mas vou passar logo para Alex, né? Então, assim, tem a ver com a perda dos papéis sociais e da autonomia, os problemas de saúde, a solidão do meio familiar, né? O abandono, muitas vezes, né? As perdas sequenciais e luto. Então, assim, às vezes você reatualiza determinadas perdas, né? Nesse momento, a percepção da finitude, né? É importante, né, que se faça um diagnóstico aí diferencial em relação às demências, porque pode ter algo aí também, né, mascarando, e pode ter algo, né, desses quadros, sintomas corporais e cognitivos e alteração de sono ou apetite. Então, assim, dei um panorama geral, né, mas eu gostaria de finalizar retomando 3 pontos. Primeiro, né, como eu comecei do início, que quando a gente fala de depressão e de suicídio, né, desses processos aí de adoecimento, a gente fala de sofrimento, né? Então, assim, isso é um diferencial, né? Outro ponto, considerar a singularidade do sujeito e a particularidade de cada caso. Eu fiz de uma forma didática, apresentei para vocês aí as várias nuances, o porquê que cada, né, quadro pode ser diferente. Agora, vocês imaginam quando a gente vai adentrar na parte subjetiva de cada sujeito. Aí é um mundo infinito de possibilidades e de situações e de coisas que se entremeiam. Então, assim, ó, a gente não pode perder de vista esse ponto. E um outro aspecto é a importância de buscar uma ajuda especializada. Mas, mais do que isso, né, no momento de risco, né, que você conhece alguém ou sabe de alguém, uma escuta, um tá ali, e não é aquele tá ali de dizer, me procure, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui, né? Às vezes é você ligar, é você estar junto, porque aquilo ali pode ser um meio de proteção também, né? Então, assim, a escuta, mesmo que num momento de risco, mesmo que não especializada naquele momento, ela pode ajudar muito, ela pode apaziguar. E você poder fazer um encaminhamento aí para uma equipe especializada, né, para poder dar continuidade, iniciar o tratamento e cuidar desse sofrimento. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Passo para a doutora Alex.